Imagine a seguinte situação. Você está diante do altar, com o coração batendo tão forte que tem certeza de que todos podem ouvir. O homem que você escolheu para passar o resto da sua vida está sorrindo para você com tanta ternura, tanta certeza. Suas mãos tremem sob as luvas de renda da sua avó. A igreja está cheia de todas as pessoas que você ama. Todas as pessoas que importam para você. Você está a 30 segundos de dizer sim quando vê. 20 anos. 20 anos desde que ele desapareceu da sua vida sem explicação, sem se despedir, sem deixar rastro. E agora ele está aqui, de pé no fundo da igreja como um fantasma que ganhou vida, como todas as orações que você teve medo de sussurrar e todos os sonhos que se obrigou a esquecer. O que faria? O que qualquer um de nós faria quando o passado colide com o presente de forma tão violenta que o futuro se torna subitamente impossível de ver? Esta é a história de Sarah. E começa com a manhã mais linda que se tornou o dia mais impossível de sua vida. Parte 1. O dia do casamento, a luz da manhã penetrava pelas janelas de vitral da Catedral de Santa Maria como ouro líquido, pintando padrões de arco-íris nos bancos de madeira que testemunharam 100 anos de promessas, de começos, de eternidades. Sarah Catherine Williams estava diante do espelho de corpo inteiro na sala de preparação da noiva. Seu reflexo quase etéreo na luz suave que parecia abençoar tudo o que tocava. Seu vestido de noiva era poesia escrita em seda e renda. Pertencera à sua avó, depois à sua mãe, e agora envolvia Sarah como um abraço gentil de gerações de amor. O corpete se encaixava perfeitamente, como se tivesse esperado 32 anos por ela para preenchê-lo. A cauda se espalhava atrás dela como luar derramado, e o véu, o véu, caía em cascata de uma coroa de pérolas que refletiam o sol da manhã e o refletiam de volta em pequenas estrelas dançantes. Você parece um anjo, sussurrou sua irmã Emma, sua dama de honra, enquanto prendia o último botão na coluna de Sarah. A voz de Emma estava embargada pelas lágrimas que ela tentava conter. Mamãe ficaria tão orgulhosa. A mãe de Sarah havia falecido 3 anos antes, e sua ausência era uma dor suave e uma presença reconfortante. Sarah quase podia senti-la ali, na maneira como a luz incidia sobre seus ombros, no peso familiar das pérolas da família em volta do pescoço, na maneira como tudo parecia antigo e novo ao mesmo tempo. Lá fora, os sinos da igreja de Santa Maria começaram a tocar lentamente, cada badalada ressoando no peito de Sarah como um batimento cardíaco. Em apenas 30 minutos, ela caminharia até o altar. Em 30 minutos, ela pegaria a mão de Michael e lhe prometeria amor eterno. Michael Harrison, o gentil, estável e confiável Michael que lhe trazia café todas as manhãs e deixava bilhetes na sua lancheira. Michael que a abraçava quando ela chorava pela mãe. Que pintou o quarto deles de amarelo porque sabia que era a cor favorita dela. Que a pediu em casamento na manhã de Natal, com o anel de noivado da avó dela porque disse que alguns amores merecem ser honrados pela história. Está nervosa? Perguntou Emma, ajustando as delicadas alças do vestido de Sarah. Sarah sorriu. E era um sorriso sincero e tranquilo. Não, disse ela suavemente. Estou pronta. Nunca estive tão pronta para nada na vida. E ela falava sério. Aos 32 anos, Sarah havia aprendido o que era realmente o amor. Não a paixão desesperada e consumidora da juventude, mas algo mais estável, algo que parecia como voltar para casa. Michael era seu porto seguro após anos de tempestades que ela pensava que nunca sobreviveria. Com ele, ela se sentia segura. Com ele, ela se sentia conhecida. Com ele, o futuro se estendia claro, brilhante e maravilhosamente comum. A comitiva nupcial começou a se reunir. Emma, sua prima Raquel, que morava em Portland e tinha voado especialmente para este dia, e sua melhor amiga Jéssica, que tinha planejado este casamento quase com a mesma ânsia que a própria Sarah. Todas estavam vestidas de rosa empoeirado, uma cor que combinava com a luz do outono e as fazia parecer que tinham saído de uma fotografia antiga, atemporais e encantadoras. Lá embaixo, Sarah podia ouvir os convidados começando a chegar. O murmúrio suave das vozes, o barulho dos passos na pedra, as risadas ocasionais de alguém cumprimentando um velho amigo. 300 pessoas foram convidadas. 300 pessoas que amavam e apoiavam Sarah
e Michael durante os 3 anos de namoro, o noivado e os cuidados e a alegria dos preparativos para este dia. Os pais de Michael tinham vindo de carro de Boston, sua mãe segurando um lenço que pertencera à sua própria avó. Seus amigos da faculdade tinham voado de lugares tão distantes quanto a Califórnia. Homens que ainda o chamavam de Mickey se lembravam de quando ele era tímido demais para falar com as meninas, que agora se maravilhavam com o homem confiante e gentil em que ele se tornará. Os colegas de Sarah da escola primária onde ela lecionava tiraram o dia de folga, animados para ver sua querida professora da 3ª série se tornar a Sra. Harrison. 15 minutos, gritou o padre McKenna através da porta, seu sotaque irlandês caloroso e afetuoso. Ele havia batizado Sarah 32 anos atrás, dado sua primeira comunhão, segurado suas mãos quando seu pai faleceu e novamente quando sua mãe faleceu. Hoje, ele a entregaria a Michael, abençoaria a união deles e pronunciaria as palavras antigas que os tornariam marido e mulher. As mãos de Sarah encontraram o buquê, rosas brancas e gipsófila, simples e clássico, envolto no lenço de renda da avó. Ela respirou o perfume, fechou os olhos e fez uma pequena oração de gratidão. Por este dia. Por Michael. Pela vida linda e comum que estavam prestes a começar juntos. Reserve um momento e pense na sua própria história de amor. Você já sentiu esse tipo de paz, essa certeza de que está exatamente onde deveria estar? Deixe um comentário e conte-nos sobre o momento em que tudo parecia perfeitamente certo. E se esta história já tocou seu coração, clique no botão curtir. Prometemos que é apenas o começo. Pela janela, Sarah podia ver os últimos convidados subindo rapidamente os degraus de pedra da catedral. A senhora Peterson, vizinha, ainda ágil aos 85 anos. O carteiro, Joe, que Michael insistiu para convidar porque ele sempre perguntava sobre o casamento. A antiga colega de quarto de Sarah, que dirigiu 6 horas só para estar lá. A música começou, suave, processional, as notas flutuando do santuário como incenso. Sarah sentiu seu coração acelerar, não de nervosismo, mas de alegria. Era isso. Era o seu momento. Seu para sempre estava prestes a começar. Emma ajustou o véu de Sarah uma última vez e beijou sua bochecha gentilmente. Pronta, linda? Sarah assentiu. Deu uma última olhada no espelho e sorriu para a mulher que olhava para ela. Ela parecia radiante, tranquila, completa. Parecia uma noiva que havia encontrado seu lar. Estou pronta, ela sussurrou. E caminhou em direção à porta, em direção ao corredor, em direção a Michael, em direção à vida linda que a esperava logo além daquelas pesadas portas de madeira. Ela não tinha ideia de que, em menos de 10 minutos, tudo o que ela pensava saber sobre o amor, sobre si mesma, sobre o passado que ela cuidadosamente enterrou, seria virado de cabeça para baixo pela aparição de um homem que ela pensava que nunca veria novamente. Parte 2. 20 anos atrás para entender o que aconteceu a seguir. Precisamos voltar no tempo. Voltar 20 anos. Quando Sarah tinha 12 anos e Daniel McKinley era um menino que morava 3 casas abaixo e a entendia de uma forma que a fazia sentir como se tivesse encontrado sua outra metade antes mesmo de saber que estava incompleta. Sarah Catherine Williams, aos 12 anos, era toda joelhos e cotovelos e cabelos ruivos selvagens que se recusavam a ficar trançados. Ela era a menina que subia em árvores para ler livros, que colecionava tampas de garrafa e prensava flores, que acreditava em magia, porque de que outra forma se poderia explicar como a semente de dente de leão sabiam exatamente onde pousar para se tornarem novas flores. Daniel McKinley tinha 13 anos, cabelos escuros e sérios, olhos da cor de nuvens de tempestade e um sorriso que aparecia tão raramente que parecia um presente quando aparecia. Ele era um menino que se mudou para Millbrook com a mãe depois que o pai morreu, que era muito quieto na aula, mas brilhante de uma forma que fazia os professores balançarem a cabeça em admiração. Ele era um menino que percebeu que Sarah lia durante o recreio e começou a trazer seus próprios livros para sentar ao lado dela sob o velho carvalho. Eles se tornaram inseparáveis da maneira que só crianças podem ser, completamente, sem constrangimento, com o tipo de amizade que parecia inevitável, como se estivessem destinados a se encontrar. Daniel ajudava Sarah com matemática. Sarah ajudava Daniel a conversar com outras crianças.
Eles construíam fortes na floresta atrás da casa de Sarah, capturavam vagalumes em potes de vidro e inventavam histórias elaboradas sobre quem seriam quando crescessem. Vou ser escritor, disse Daniel a ela numa noite de verão, quando tinham 14 e 15 anos, deitado de costas no quintal de Sarah, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro. Vou escrever histórias sobre pessoas como nós. Pessoas que sentem demais, que veem magia nas coisas comuns. Que tipo de histórias? Perguntou Sarah, virando-se de lado para olhá-lo. Aos 15 anos, Daniel não era mais o garoto desajeitado que se mudará para a cidade 3 anos antes. Ele estava se tornando outra coisa. Alto, pensativo e incrivelmente bonito, de uma forma que fazia o coração de Sarah bater de um jeito estranho e acelerado que ela não conseguia entender. Histórias de amor, disse ele simplesmente. Mas não do tipo fácil. Do tipo em que as pessoas têm que escolher entre o que querem e o que acham que deveriam querer. Do tipo em que o amor não é suficiente, mas de alguma forma tem que ser. Sarah sentiu algo mudar entre eles naquele momento, algo que alterou o próprio ar que respiravam. Eles não eram mais apenas amigos, embora fingissem ser por mais alguns meses. Não eram mais apenas crianças, embora tentassem se agarrar à infância ao máximo que podiam. Quando Sarah completou 16 anos, eles não estavam mais fingindo. O primeiro beijo deles aconteceu durante uma tempestade em setembro, quando foram pegos pela chuva na floresta e se abrigaram em uma cabana abandonada que haviam reivindicado como sua anos antes. Sarah estava tremendo, não de frio, mas da eletricidade no ar, da maneira como Daniel a olhava como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele tinha medo de fazer. Sarah, ele sussurrou. E o nome dela em sua voz era uma prece, uma promessa, uma pergunta, tudo ao mesmo tempo. Quando seus lábios se encontraram, não foi nada como os beijos desajeitados que ela imaginara. Foi suave, doce e seguro, como voltar para casa e partir para uma aventura ao mesmo tempo. Foi o beijo que ela usaria como parâmetro para todos os outros beijos pelo resto da vida. Eles ficaram juntos durante todo o ensino médio. Não apenas como namorados, mas como almas gêmeas no sentido mais verdadeiro da palavra. Eles se escreviam cartas, mesmo se viam todos os dias. Planejaram seu futuro com a confiança de pessoas que nunca haviam conhecido o desgosto, que acreditavam que um amor como o deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. Daniel iria estudar inglês na Universidade Estadual. Sarah iria estudar educação elementar, na mesma faculdade. Eles iriam se casar depois da formatura, comprar uma casinha com um quintal grande, ter 3 filhos, 2 meninas e um menino, e envelhecer juntos lendo livros debaixo do mesmo carvalho onde se tornaram amigos. Era um plano lindo. Era um plano perfeito. Durou até 3 semanas antes da formatura. Sarah se lembrava daquele dia com a clareza dolorosa que acompanha os traumas, cada detalhe preservado como insetos em âmbar. Era uma terça-feira de maio, quente e ensolarada, o tipo de dia que fazia você acreditar em segundas chances e finais felizes. Ela estava na aula de cálculo, sonhando acordada com o vestido de baile que ela e Daniel haviam escolhido juntos. Azul claro, simples e elegante, o tipo de vestido que você usa quando tem 17 anos e acredita no para sempre. A batida na porta da sala foi suave, quase apologética. A senhora Henderson, secretária da escola, sussurrou algo para o senhor Garcia que fez seu rosto ficar sério e triste. Ele acenou para Sarah. Sarah Williams? Você poderia sair para o corredor? Por favor. Seu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com seus pais. Seu segundo pensamento foi Daniel. Quando chegou ao corredor e viu o rosto da senhora Henderson, seu coração já estava partido. Querida, disse a senhora Henderson gentilmente, segurando as mãos de Sarah nas suas, Daniel McKinley não vai voltar para a escola. A mãe dele. Eles tiveram que sair da cidade. Muito de repente. Sinto muito. O mundo virou de cabeça para baixo. Como assim? Sair da cidade? Para onde? Quando eles vão voltar? O rosto da senhora Henderson estava cheio de pena e algo mais. Algo que parecia medo. Não sei. Querida. Acho que eles não vão voltar. Sarah correu. Ela correu da escola, correu os 8 quarteirões até a casa de Daniel.
Correu até seus pulmões arderem e suas pernas tremerem. A casa estava vazia. Não apenas vazia, despojada. Sem móveis nas janelas, sem carro na garagem, sem sinal de que alguém tivesse morado ali. Ela bateu na porta até seus dedos sangrarem. Ela chamou pelo nome de Daniel, até perder a voz. Sentou-se na varanda da frente e esperou até o sol se pôr e a senhora Peterson, da casa em frente, vier para levá-la para casa. Daniel McKinley havia desaparecido. Completamente, totalmente, sem explicação, sem se despedir, sem deixar endereço. Era como se ele nunca tivesse existido, exceto pelo buraco no coração de Sarah, que parecia grande o suficiente para engolir o mundo inteiro. Sarah passou os 6 meses seguintes tentando encontrá-lo. Ligou para a lista telefônica de todos os estados, escreveu cartas para todos os McKinley em todas as listas telefônicas que conseguiu encontrar. Contratou um detetive particular com o dinheiro que ganhou no emprego de verão. Um homem gentil que aceitou o caso por quase nada e passou 3 meses procurando antes de dizer gentilmente que algumas pessoas simplesmente não querem ser encontradas. O desconhecimento era a pior parte. Ele estava morto. Estava em proteção a testemunhas. Tinha partido voluntariamente ou algo terrível tinha acontecido. Ele alguma vez a amara. Ou ela tinha imaginado tudo. Quando Sarah partiu para a faculdade, não para a universidade estadual onde tinham planejado ir juntos, mas para uma pequena faculdade a 3 estados de distância, onde ninguém conhecia sua história. Ela tinha construído muros tão altos e grossos ao redor do coração que se convenceu de que eram permanentes. Ela namorou na faculdade, até se apaixonou 1 ou 2 vezes, mas era diferente. Cuidadosa, protegida. Ela havia aprendido que as pessoas podem desaparecer, que o amor nem sempre é suficiente, que às vezes a pergunta mais importante não é se alguém te ama, mas se essa pessoa vai ficar. Se você já perdeu alguém que significava tudo para você, sabe como é essa dor. É o tipo de dor que muda você, que ensina a amar de forma diferente, com mais cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que entende esse tipo de desgosto. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossa dor é o primeiro passo para a cura. Sarah construiu uma vida boa, apesar do vazio que Daniel deixou em seu coração. Ela se tornou professora, como havia planejado. Comprou uma casinha com jardim, onde cultivava as flores que sua mãe lhe ensinou a amar. Fez amigos, participou de comitês, aprendeu a ser feliz de uma forma que não dependia de ninguém. E então, em uma cafeteria, em uma manhã chuvosa de quinta-feira, há 3 anos, ela conheceu Michael. Michael, gentil e delicado, que não tentou derrubar suas barreiras, mas simplesmente esperou pacientemente que ela mesma as baixasse. Michael, que a amava completamente, sem precisar conhecer todas as histórias que a tornaram quem ela era. Com Michael, Sarah aprendeu que existiam diferentes tipos de amor. Não a paixão desesperada e consumidora da juventude, mas algo mais estável, algo que parecia segurança, lar e a promessa de uma felicidade comum. Não era o amor que ela sentia por Daniel. Nada poderia ser assim novamente, mas era real, bom e suficiente. Mais do que suficiente. Ela disse sim quando Michael a pediu em casamento porque era isso que ela queria. Ela planejou o casamento com alegria porque estava genuinamente feliz. Ela caminhou em direção ao altar com o coração cheio de gratidão pela segunda chance no amor que nunca pensou que encontraria. Ela havia feito as pazes com o passado. Ela havia enterrado Daniel McKinley tão fundo em seu coração que acreditava genuinamente que ele permaneceria enterrado para sempre. Ela estava errada. Parte 3. A chegada à música processional cresceu quando Sarah entrou na porta do santuário, com o braço entrelaçado no de seu tio Robert. Ele a levaria até o altar, já que seu pai não estava lá para fazê-lo, e ela podia senti-lo tremendo levemente, de emoção ou nervosismo. Ela não sabia ao certo. A catedral era de tirar o fôlego. 300 rostos se voltaram para ela, todos sorridentes, radiantes de alegria, amor e celebração. A luz da tarde entrava pelas janelas de vitrais, projetando padrões coloridos no chão de pedra e nos bancos de madeira. Rosas brancas e gipsófila adornavam todas as superfícies,
seu perfume se misturando com o cheiro suave de madeira velha e cera de vela, que fazia com que toda a igreja parecesse atemporal e sagrada. E lá, no altar, estava Michael. Michael em seu smoking cinza carvão com a gravata azul clara que combinava com seus olhos. Michael com seu sorriso gentil, suas mãos firmes e seu olhar de adoração absoluta, enquanto a observava caminhar em sua direção. Michael, que representava tudo de bom, seguro e bonito na vida que ela havia escolhido. Sarah sentiu seu coração se encher de amor, gratidão e certeza. Isso era certo. Isso era perfeito. Era exatamente onde ela deveria estar. Ela deu o primeiro passo pelo corredor, depois o segundo. A música envolvia-a como uma bênção. Emma caminhava atrás dela, ajustando a cauda do vestido, certificando-se de que tudo estava perfeito. O fotógrafo movia-se silenciosamente ao longo das bordas do santuário, capturando momentos que se tornariam memórias preciosas. Sarah sorriu para os rostos na multidão. Sua colega de quarto da faculdade na terceira fila, seus colegas professores reunidos no lado esquerdo, a família de Michael radiante de orgulho e boas-vindas. A senhora Peterson enxugou os olhos com um lenço de renda. O padre M. Sekena estava pronto no altar, com o livro de liturgia aberto, o rosto aquecido pela alegria especial que vem de testemunhar a celebração do amor. Tudo estava exatamente como deveria estar. Tudo estava perfeitamente, belamente normal, como costumam ser os momentos mais importantes. Sarah estava na metade do corredor quando o viu. A princípio, seu cérebro não conseguiu processar o que seus olhos estavam dizendo. Era impossível. Era um truque da luz, uma alucinação do dia do casamento provocada pela emoção, pela adrenalina e pela magnitude avassaladora do momento. Mas não. Daniel McKinley estava no fundo da catedral, meio escondido nas sombras do último banco. 20 anos mais velho, mas inconfundivelmente ele. O mesmo cabelo escuro, embora agora com alguns fios grisalhos nas têmporas. Os mesmos olhos cinza tempestade que outrora a olhavam como se ela fosse a resposta para todas as perguntas importantes. O mesmo rosto que assombrou seus sonhos durante anos, até que ela finalmente aprendeu a parar de sonhar com ele. Ele vestia um terno escuro que parecia caro, discreto. As mãos estavam cruzadas à frente do corpo e ele a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Dor, arrependimento, saudade, desculpas, tudo misturado em algo que fazia seu peito apertar até ela não conseguir respirar. A música continuava. Seus pés continuavam avançando, levando-a em direção a Michael, ao altar e à vida que ela havia escolhido. Mas seus olhos estavam fixos em Daniel, e de repente, ela tinha 17 anos novamente, sentada na varanda vazia da casa dele, esperando por uma explicação que nunca veio. Há quanto tempo ele estava ali? Ele tinha assistido a toda a cerimônia. Ele a viu caminhar pelo corredor, sorrir para os convidados, seguir em direção a um futuro que não incluía ele. Sarah vacilou. Apenas um pouco, mas o suficiente para que o tio Robert olhasse para ela com preocupação. Você está bem, querida? Ele sussurrou. Ela assentiu, forçando-se a desviar o olhar de Daniel, para se concentrar no rosto de Michael. Michael, que a observava com tanto amor, tanta confiança, tanta fé completa no que estavam construindo juntos. Michael, que não tinha ideia de que o fantasma do passado dela estava em sua igreja, em seu casamento, olhando para sua noiva como se ela fosse um pedaço de sua alma que havia sido perdido e reencontrado. Mas seus olhos atraíram. Eles voltaram para Daniel, e desta vez ele estava olhando diretamente para ela. Não para a linda noiva em um vestido antigo, não para o casamento de conto de fadas que acontecia ao redor deles, mas para ela, para Sarah, para a garota que o amou com tudo que tinha e nunca conseguiu dizer adeus. Seus olhos se encontraram através de 20 anos, 300 convidados e uma vida inteira de distância cuidadosamente construída. Por um momento, o resto do mundo desapareceu. Não havia casamento, nem Michael, nem igreja cheia de pessoas esperando que ela dissesse sim em menos de 5 minutos. Havia apenas Sarah e Daniel e o peso de tudo que havia ficado por dizer entre eles. Os lábios de Daniel se moveram, formando uma única palavra que ela não conseguiu ouvir, mas pôde ler tão claramente como se ele tivesse gritado. Sarah.
O nome dela na boca dele era um pedido de desculpas, uma pergunta, uma oração, um adeus, tudo ao mesmo tempo. Era a explicação que ela esperara 20 anos para ouvir, mesmo que não pudesse realmente ouvi-la. E então, tão repentinamente quanto aparecerá, ele se virou e saiu da catedral. Sarah o observou partir, observou as pesadas portas de madeira se fecharem atrás dele, observou a sombra que assombrara metade de sua vida desaparecer mais uma vez na escuridão que o mantivera escondido por 2 décadas. A música cresceu. O tio Robert apertou-lhe o braço suavemente, encorajando-a a avançar. Michael continuava a sorrir, continuava à espera, continuava a acreditar que, em 30 segundos, iria casar com a mulher que o amava completamente e sem reservas. Sarah obrigou-se a respirar, a sorrir, a continuar a caminhar em direção ao altar. Mas o seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos o podiam ouvir. As suas mãos tremiam tão violentamente que o ramo de flores tremia como folhas numa tempestade. Quando ela chegou ao altar, quando o tio Robert beijou sua bochecha e colocou sua mão na de Michael, quando o padre M. Sequena começou a recitar as palavras antigas e belas que a uniriam ao homem que ela escolheu amar, Daniel tinha ido embora. Mas as perguntas que ele trouxe consigo permaneceram. Por que agora? Por que hoje? Onde ele tinha estado durante 20 anos? O que tinha acontecido para que ele e a mãe desaparecessem tão completamente, tão de repente? E por que? Deus a ajudasse. Por quê? Vê-lo novamente era como uma chave girando numa fechadura que ela se convencera de que não existia mais. Queridos fiéis, começou o padre M. Sequena, com voz calorosa e cerimonial. Estamos aqui reunidos hoje para testemunhar a união de Sarah Catherine Williams e Michael James Harrison em santo matrimonial. Sarah ouviu as palavras como se estivesse muito longe. Sentiu as mãos de Michael segurando as suas, firmes e seguras. Viu os rostos dos amigos e familiares, todos radiantes de felicidade e expectativa. Mas uma parte dela, uma parte que ela pensava estar morta e enterrada, corria em direção às portas da catedral, perseguindo o fantasma que acabará de sair do seu casamento e voltar para a vida cuidadosamente organizada que ela construíra sem ele. O que você faria? Se o amor que você pensava ter perdido para sempre aparecesse no momento em que você estivesse prestes a prometer sua vida a outra pessoa, o que você faria? A seção de comentários é onde compartilhamos nossos corações. Conte-nos sobre uma ocasião em que seu passado colidiu com o seu presente de uma forma que mudou tudo. E se você está sentindo o peso desse momento com Sarah, clique no botão inscrever-se, porque histórias como essa são a razão de estarmos aqui. Os momentos complicados, bonitos e impossíveis que nos tornam mais humanos. O casamento, continuou o padre M. Sequena, é um vínculo sagrado, que não deve ser assumido levianamente, mas com plena consciência de seu significado e com o amor e o apoio da família e dos amigos. Sarah tentou se concentrar nas palavras, no rosto de Michael, no compromisso que estava prestes a assumir. Mas sua mente continuava revivendo aquele momento em que os olhos de Daniel encontraram os dela do outro lado da catedral. Naquele olhar, ela viu tudo o que eles já haviam sido um para o outro e tudo o que nunca tiveram a chance de se tornar. Se alguém aqui tem alguma razão para que esses dois não se unam em matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu pareceu interminável, pesado com possibilidades e medo. O coração de Sarah parou de bater enquanto ela esperava, pelo que ela não sabia. Que Daniel voltasse correndo por aquelas portas. Que sua própria voz encontrasse coragem para parar tudo. Mas o silêncio permaneceu. Daniel tinha ido embora. O momento passou. O padre M. Sequena sorriu e continuou. Michael e Sarah escreveram seus próprios votos para expressar seu amor e compromisso um pelo outro. Era isso. Era o momento em que ela diria as promessas que havia escrito com tanta alegria e certeza apenas 3 semanas atrás. Palavras sobre amor e fidelidade e escolher um ao outro todos os dias pelo resto de suas vidas. Michael falou primeiro, com voz clara, forte e cheia de amor. Sarah, há 3 anos você entrou na minha vida e me ensinou o que significa encontrar meu lar em outra pessoa. Você é meu porto seguro, minha maior aventura, minha amiga mais querida.
Prometo amar você nos momentos bons e ruins, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Prometo ser seu parceiro, seu protetor, seu maior apoiador. Prometo escolher você, todos os dias, pelo resto da minha vida. As palavras eram lindas. Eram verdadeiras. Eram tudo o que Sarah esperava ouvir do homem com quem estava se casando. Então, por que pareciam ter sido ditas para outra pessoa? Porque cada promessa parecia uma porta se fechando para algo que ela havia se convencido de que não queria mais. Agora era a vez dela. 300 pessoas esperavam para ouvir suas palavras de amor e compromisso com o homem bom e gentil que a adorava. O homem que merecia todo o seu coração, sua devoção completa, seu futuro inteiro. Sarah abriu a boca para dizer os votos que havia memorizado, as promessas que havia escrito com tanta certeza e alegria. Mas tudo em que conseguia pensar era no rosto de Daniel, nas sombras da catedral. Tudo o que conseguia ouvir era sua própria voz de 17 anos, fazendo promessas diferentes a um rapaz diferente sob um céu diferente. Para sempre, Dani. Não importa o que aconteça, será para sempre. Parte 4. A escolha Sarah. A voz do padre M.C. Kenna era gentil, preocupada. Seus votos, querida. Sarah olhou para Michael, o doce e paciente Michael, que a contemplava com tanto amor, confiança e fé total no que estavam construindo juntos. Atrás dele, ela podia ver seus amigos e familiares, todos ligeiramente inclinados para a frente, todos esperando para ouvir as palavras que selariam o futuro deles juntos. A catedral parecia enorme e incrivelmente pequena ao mesmo tempo. O peso de 300 pares de olhos, a expectativa pairando no ar perfumado, a gravidade das promessas que deveriam durar para toda a vida. Tudo isso pressionava-a até que ela sentiu que poderia se despedaçar sob a pressão. Ela começou, mas parou. Sua voz saiu quase como um sussurro. Michael apertou suas mãos gentilmente, encorajadoramente. Seu sorriso era paciente, compreensivo. Ele achava que ela estava nervosa por causa do casamento, medo do palco, a emoção completamente normal de estar diante de Deus e de todos que você ama e fazer a maior promessa da sua vida. Ele não tinha ideia de que sua noiva estava desmoronando por motivos que não tinham nada a ver com ele e tudo a ver com o fantasma que acabará de sair do casamento deles tão misteriosamente quanto ele havia saído da vida dela. Leve o tempo que precisar, querida, Michael sussurrou, tão baixinho que só ela pôde ouvir. Temos toda a eternidade. Eternity. A palavra a atingiu como um golpe físico. Eternidade era o que ela havia prometido a Daniel quando eram adolescentes que acreditavam em finais felizes e no amor que tudo conquista. Eternidade era o que ela estava preparada para prometer a Michael apenas 5 minutos atrás, antes que seu presente cuidadosamente construído colidisse com seu passado não resolvido. Sarah fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar, tentando encontrar as palavras que havia escrito com tanta certeza apenas 3 semanas atrás. Palavras sobre escolher Michael todos os dias, sobre construir uma vida juntos, sobre um amor que era estável, seguro e forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas quando abriu os olhos, tudo o que viu foi o rosto de Daniel nas sombras da catedral. Tudo o que conseguia pensar era na maneira como ele a olhou. Não com a paixão desesperada da juventude, mas com algo mais profundo. Reconhecimento. Arrependimento. O peso de 20 anos de assuntos pendentes. Sarah. Ela começou novamente, mas parou. Porque, de repente, de forma horrível, percebeu que não conseguia fazer isso. Não conseguia ficar ali e prometer a Michael que ficaria com ele para sempre quando parte do seu coração, uma parte que ela pensava estar morta e enterrada, acabará de ressurgir com o único olhar do rapaz que fora seu primeiro tudo. Não era justo com Michael. Não era justo com ela mesma. E certamente não era justo com Daniel, que aparecerá e desaparecerá novamente como fumaça, deixando-a com nada além de perguntas e a terrível certeza de que nunca havia realmente superado ele. Sinto muito, ela sussurrou, tão baixinho que apenas Michael pôde ouvir. Sinto muito. E então, antes que pudesse perder a coragem, antes que pudesse pensar no que estava fazendo,
antes que pudesse considerar as consequências ou constrangimento ou as 300 pessoas que tinham vindo para celebrar o que pensavam ser o seu final feliz, Sarah soltou as mãos de Michael. Ela se virou, o vestido de noiva da avó farfalhando contra o chão de pedra, e caminhou, rapidamente, com determinação, desesperadamente, de volta pelo corredor que acabará de percorrer com tanta alegria e certeza. A catedral explodiu em murmúrios confusos. Ela ouviu Michael chamá-la por trás, ouviu o padre M. Sequena gritar chocado: Sarah, espere. Ouviu os saltos de Emma batendo na pedra enquanto sua irmã tentava segui-la. Mas Sarah não parou. Ela não conseguia parar. Ela empurrou as pesadas portas de madeira e saiu para o sol do final da tarde, com o véu esvoaçando atrás dela como a cauda de um cometa, o coração batendo tão forte que ela achou que fosse explodir do peito. Daniel estava lá. Claro que estava lá. Ele estava encostado em um poste do outro lado da rua da catedral, fumando um cigarro com aquele tipo de energia nervosa que vem de tomar decisões impossíveis. Quando a viu sair correndo pela porta da catedral, ele deixou cair o cigarro e se endireitou, seu rosto passando por choque, esperança, medo e algo que poderia ter sido alívio. Eles se entreolharam através de 20 anos e uma rua vazia. Sarah no vestido de noiva da avó, com o véu torto, o buquê esquecido em algum lugar da catedral atrás dela. Daniel em seu terno caro, parecendo um estranho bem-sucedido, exceto pelos olhos, que estavam exatamente iguais aos de quando ele tinha 17 anos e ela 16, e eles acreditavam-no para sempre. Você veio, disse ele quando ela chegou até ele, depois de ter atravessado a rua, sem se lembrar de ter movido os pés. Sua voz estava diferente, mais grave, mais áspera, desgastada por anos e experiências das quais ela nada sabia. Mas, por trás das mudanças, ela ainda podia ouvir o menino que outrora sussurrou seu nome como uma oração. Você foi embora, disse ela simplesmente. 20 anos de perguntas comprimidos em 2 palavras. Daniel assentiu, o rosto contorcido de dor e arrependimento. Eu tive que ir, Deus. Sarah, eu tive que ir. Eu queria explicar, queria dizer adeus, mas não havia tempo. Nunca houve tempo suficiente. 20 anos, disse Sarah. 20 anos, Daniel. Você tem ideia do que isso fez comigo? Você sabe quanto tempo eu esperei você voltar, ligar, enviar uma carta, dar qualquer sinal de que o que tivemos significou algo para você. Lágrimas corriam pelo seu rosto agora. 20 anos de dor, raiva e amor enterrados jorrando dela como água de uma barragem rompida. Ela estava vagamente ciente de que as pessoas estavam começando a sair da catedral. Michael, Emma, Padre M. Sequena, convidados que tentavam entender o que acabará de acontecer com o casamento que tinham vindo celebrar. Mas ela não conseguia pensar nisso agora. Só conseguia pensar em Daniel, nas explicações que precisará durante metade da sua vida. Significava tudo, disse Daniel, com a voz embargada. Sarah, significava tudo. Não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você, sem que me perguntasse o que você estaria fazendo, sem que me arrependesse da maneira como tive que partir. Tivesse que. A voz de Sarah era aguda, zangada. Você não precisava desaparecer, sem dizer nada. Você não precisava me deixar pensar que estava morto ou que eu tinha imaginado tudo entre nós. Você escolheu me deixar sem nada. Daniel passou as mãos pelo cabelo, o mesmo gesto que fazia quando era adolescente, quando tentava encontrar as palavras certas para algo importante. Minha mãe, disse ele finalmente. Minha mãe estava no programa de proteção a testemunhas. Meu pai não morreu em um acidente, como dissemos a todos. Ele foi assassinado porque testemunhou contra algumas pessoas muito perigosas. Tínhamos novas identidades, novas vidas, mas alguém nos encontrou. Tínhamos 2 horas para fazer as malas e desaparecer. 2 horas, Sarah. Eu nem pude ligar para você porque eles disseram que qualquer contato com nossa vida antiga colocaria você em perigo também. As palavras atingiram Sarah como golpes físicos. Proteção a testemunhas. Assassinato. Perigo. Todos os cenários românticos que ela havia imaginado. Que Daniel havia sido sequestrado, ou estava com amnésia, ou havia sido forçado a partir contra sua vontade,
foram substituídos por algo muito mais sério e aterrorizante do que sua imaginação de 17 anos poderia ter concebido. 20 anos, ela sussurrou novamente. Mas desta vez não era uma acusação. Era um luto por todo o tempo que haviam perdido, todas as explicações que chegaram tarde demais, todo o amor que foi interrompido por circunstâncias além do controle deles. Eu procurei por você, disse Daniel suavemente. Assim que completei 18 anos e pude tomar minhas próprias decisões, tentei encontrá-la. Mas você se mudou para a faculdade, e depois sua família também se mudou. E quando consegui descobrir seu novo endereço, você estava noiva de outra pessoa. Eu vi o anúncio no jornal da sua faculdade. Você parecia tão feliz, Sarah. Parecia que tinha seguido em frente, construído uma boa vida. E pensei, eu pensei que você estivesse melhor sem mim. Eu nunca estive melhor sem você, disse Sarah, com as palavras arrancadas de algum lugar profundo em seu peito. Eu construí uma vida, sim, uma boa vida. Mas sempre houve um vazio no formato de Daniel nela. Sempre faltou algo. Eles ficaram ali, na luz fraca do fim da tarde. Duas pessoas que se amaram completamente e se perderam completamente, tentando entender 20 anos de separação e a coincidência impossível que os trouxe de volta juntos no que deveria ser o dia do casamento de Sarah. Atrás deles, Sarah podia ouvir a voz de Michael, chamando seu nome, perguntando se ela estava bem, se precisava de ajuda. O doce e gentil Michael, que merecia muito mais do que uma noiva que fugiu do casamento para perseguir um fantasma do passado. Sarah, a voz de Daniel agora era urgente, desesperada. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Eu sei que desisti de qualquer direito sobre você há 20 anos, quando desapareci da sua vida. Mas ver você hoje, ver você prestes a se casar com outra pessoa, eu não podia simplesmente deixar você ir embora novamente sem lhe dizer a verdade. Sem lhe dizer que nunca deixei de te amar. As palavras pairaram no ar, entre eles como uma ponte, sobre 20 anos de silêncio. Sarah sentiu seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Sentiu as paredes cuidadosamente construídas em torno de suas emoções desmoronarem como castelos de areia atingidos por uma onda. Eu era feliz, disse ela, e percebeu, ao dizer isso, que estava usando o tempo passado. Eu sou feliz. Michael é um bom homem. Ele me ama. Temos uma vida juntos, planos, um futuro que faz sentido. Mas, perguntou Daniel suavemente, porque havia um mas pairando no ar entre eles. Não dito, mas inegável. Sarah olhou para a catedral, onde podia ver Michael parado na porta, com o rosto uma máscara de confusão, mágoa e compreensão crescente. Emma estava ao lado dele, com a mão em seu braço, provavelmente tentando convencê-lo a dar espaço para Sarah entender o que estava acontecendo. 300 convidados do casamento estavam esperando dentro da igreja por ela voltar, para explicar, para continuar com a cerimônia ou cancelá-la oficialmente. O fotógrafo provavelmente estava se perguntando se deveria continuar fotografando ou guardar seu equipamento. Os fornecedores estavam esperando no local da recepção. A banda estava se preparando. O bolo estava sendo mantido fresco em sua vitrine refrigerada. Um dia inteiro, um futuro inteiro, uma vida inteira dependia do que ela diria a seguir. Mas, disse Sarah finalmente, quase num sussurro, ver você de novo é como acordar de um sonho que eu nem sabia que estava tendo. Por 20 anos, convenci a mim mesma de que o que tínhamos era apenas amor de juventude, apenas a intensidade de ter 17 anos e pensar que tudo dura para sempre. Eu dizia a mim mesma que o amor verdadeiro era o que eu tinha com Michael, estável, seguro, previsível. Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz quebrada pelo peso de 20 anos de verdade reprimida. Mas, ali, naquele altar, olhando para o seu rosto nas sombras, percebi que tinha vivido metade da minha vida. Percebi que parte de mim estava esperando, sempre esperando, que você voltasse e terminasse o que começamos. Daniel se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia, diferente da que ele costumava usar, mais cara. Mas por baixo dela ela ainda podia sentir o cheiro que era exclusivamente dele, aquele que costumava impregnar suas cartas e sua jaqueta e fazê-la se sentir segura, amada e completamente conhecida. Sarah, ele disse,
E o nome dela na voz dele era todas as canções de amor que ela já tinha ouvido, todos os poemas que já tinha lido, todas as orações que já tinha sussurrado na escuridão. Eu sei que não tenho o direito de pedir que você me escolha. Eu sei que perdi esse direito quando desapareci. Mas estou pedindo mesmo assim, porque sou egoísta e desesperado e passei 20 anos me arrependendo de nunca ter lutado por nós. O que você está me pedindo exatamente? A voz de Sarah estava mais forte agora, mais clara. Ela precisava ouvi-lo dizer. Precisava entender exatamente qual escolha estava sendo solicitada a fazer. Estou pedindo que nos dê outra chance. Estou pedindo que abandone esse casamento, essa vida que planejou, e dê um salto de fé comigo. Não posso prometer que será fácil. Nem mesmo posso prometer que vai dar certo. 20 anos é muito tempo. Somos pessoas diferentes agora. Mas estou pedindo que tente, porque alguns amores valem o risco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Atrás deles, Sarah podia ouvir Michael se aproximando, seus passos lentos e relutantes na calçada. Ela se virou para vê-lo caminhando em direção a eles, ainda em seu smoking de casamento, o rosto uma máscara cuidadosa que não conseguia esconder completamente seu coração partido. Sarah, disse Michael quando chegou até eles, a voz cuidadosamente controlada. Você precisa de mais tempo? Podemos adiar a cerimônia se você precisar. Ele parou de falar ao ver a cena. Sarah em seu vestido de noiva, lágrimas escorrendo pelo rosto, parada incrivelmente perto de um estranho que a olhava como se ela fosse a resposta para todas as perguntas importantes. Um estranho que obviamente não era um estranho. É ele, não é? Michael perguntou baixinho. Este é Daniel. Sarah nunca havia contado o nome de Daniel para Michael. Nunca havia compartilhado os detalhes de seu primeiro amor. Mas ela havia lhe contado que havia alguém, há muito tempo, que havia partido seu coração tão completamente que levou anos para confiar no amor novamente. Michael era inteligente o suficiente para juntar as peças. Sim, disse Sarah, simplesmente. Não havia sentido em mentir agora. Não havia sentido em fingir que isso era outra coisa que não era. Uma colisão entre o passado e o presente que iria mudar tudo. Não importava o que ela escolhesse. Michael assentiu lentamente, com as mãos cerradas ao lado do corpo. E você está escolhendo ele? Não era uma pergunta. Michael tinha visto o jeito como Sarah olhava para Daniel. Tinha ouvido o peso de 20 anos na conversa deles. Tinha entendido que, às vezes, o amor não tem a ver com quem te ama mais ou quem mais merece você, mas com quem possui os pedaços da sua alma que você nunca consegue recuperar totalmente. Michael, Sarah começou, mas ele levantou a mão para impedi-la. Não, disse ele baixinho. Não se desculpe. Não tente explicar. Não torne isso mais difícil do que já é. Ele se aproximou, pegou as mãos dela uma última vez, olhou nos olhos dela com uma tristeza que a assombraria para sempre. Eu te amo, disse ele simplesmente. Eu te amo o suficiente para querer que você seja completamente feliz, mesmo que essa felicidade não inclua a mim. Eu te amo o suficiente para deixar você ir. E então ele fez algo que provou exatamente porque ela se apaixonou por ele, porque ela estava pronta para passar a vida com ele apenas 30 minutos atrás. Ele beijou sua testa gentilmente, como uma bênção, como um adeus, como perdão, tudo envolto em um único gesto terno. Seja feliz, Sarah, ele sussurrou. Seja qual for sua escolha, seja feliz. Ele se virou e caminhou de volta para a catedral, em direção à difícil tarefa de explicar a 300 convidados que não haveria casamento hoje, que às vezes amar significa saber quando segurar e quando deixar ir. Sarah o observou partir, com o coração partido pelo bom homem que ela estava magoando, pela vida que eles haviam planejado juntos, pela felicidade simples da qual ela estava se afastando. Você não precisa fazer isso, disse Daniel suavemente ao lado dela. Se você mudou de ideia, se percebeu que o que você tem com ele é o que você realmente quer, eu desaparecerei novamente. Voltarei para a vida que tenho vivido e não incomodarei você novamente. Sarah virou-se para olhá-lo, realmente olhá-lo. Esse homem que era um menino quando ela se apaixonou por ele, que se tornou alguém que ela não conhecia, mas cujos olhos ainda guardavam todos os segredos que eles compartilharam.
Esse homem que partiu seu coração ao ir embora e agora estava pedindo que ela confiasse que ele não faria isso novamente. Onde você esteve? Ela perguntou. Que tipo de vida você construiu? Você se casou? Tem filhos? Tem alguém esperando por você em algum lugar? Daniel Balankua-Kabika. Não tenho esposa. Não tenho filhos. Tive relacionamentos, mas nada que durasse. Nada que pudesse competir com a lembrança de ter te amado. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo novamente. Sou escritor. Como sempre disse que seria. Publiquei 4 romances sob um pseudônimo. Moro em Seattle, em uma casa com vista para o mar. É uma vida boa, mas solitária. Tem sido solitária desde o dia em que te perdi. Qual é o seu pseudônimo? Perguntou Sarah. Por quê? De alguma forma, esse detalhe era importante, porque ela queria saber se já tinha lido as palavras dele sem saber que eram dele. James Morrison, disse Daniel. Meus livros são histórias de amor, como eu disse que seriam. Histórias sobre pessoas que se perdem e se reencontram. Histórias sobre segundas chances e a coragem necessária para acreditar no amor depois que ele parte seu coração. Sarah sentiu algo mudar dentro do peito, um reconhecimento que ia além da memória. Eu conheço seus livros, disse ela lentamente. Li todos eles. Eles estão entre os meus favoritos. O rosto de Daniel se iluminou com algo entre surpresa e alegria. Você os leu? Todos. Eu nunca soube. Quer dizer, sentia algo familiar neles. Algo que me lembrava das conversas que costumávamos ter, mas nunca imaginei. Ela parou de falar, olhando para ele com uma nova compreensão. Você tem escrito sobre nós. Sobre nós. Sobre o que perdemos. Sobre o que eu esperava que pudéssemos encontrar novamente algum dia. A voz de Daniel era suave, vulnerável. Todas as histórias de amor que escrevi foram uma tentativa de voltar para você. Pense nos livros que mudaram sua vida, nas histórias que pareciam falar diretamente à sua alma. Às vezes, o universo nos conecta de maneiras que nunca imaginamos. Se esta história tocou algo profundo em seu coração, clique no botão curtir e conte para a gente nos comentários. Você já descobriu que alguém do seu passado estava tentando entrar em contato com você de maneiras que você nunca percebeu? O sol estava começando a se pôr, projetando longas sombras pela rua. Em breve, estaria escuro. Em breve, Sarah teria que fazer uma escolha que determinaria o rumo do resto de sua vida. Se eu for com você, disse ela com cuidado, se eu escolher isso, escolher a gente, o que vai acontecer depois? Não podemos simplesmente retomar de onde paramos há 20 anos. Somos pessoas diferentes agora. Não nos conhecemos mais. Então recomeçamos, disse Daniel, simplesmente. Aprendemos a nos conhecer novamente. Namoramos, como adultos normais que estão se apaixonando pela primeira vez. Vamos devagar, com cuidado, para ver se o que tivemos quando éramos crianças pode se transformar em algo real e duradouro como adultos. E se não der certo? Se descobrirmos que o que estamos perseguindo é apenas uma lembrança, apenas o fantasma de um amor de juventude? Daniel ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta com a seriedade que ela merecia. Então, pelo menos saberemos, disse ele finalmente. Pelo menos não passaremos o resto de nossas vidas nos perguntando e se. Pelo menos não seremos 2 velhos sentados em cadeiras de balanço, lamentando as chances que tivemos medo de aproveitar. Sarah fechou os olhos, tentando imaginar seu futuro. Ela podia se ver de volta à catedral, pedindo desculpas a Michael, terminando a cerimônia, seguindo em frente com o casamento. Ela podia ver a vida deles juntos, confortável, previsível, segura. Ela podia se ver como uma boa esposa, uma parceira dedicada, uma mulher que havia feito uma escolha prática e aprendido a se contentar com ela. Mas também conseguia se ver daqui a 20 anos, lendo romances de James Morrison e sentindo aquela dor familiar de reconhecimento, imaginando se Daniel alguma vez pensava nela, imaginando o que teria acontecido se ela tivesse sido corajosa o suficiente para dar o salto. Ela abriu os olhos e olhou para Daniel, o homem que tinha sido o amor da sua juventude e que poderia, apenas poderia, ser o amor da sua vida. Estou com medo, disse ela honestamente. Estou apavorada. Acabei de deixar um bom homem no altar.
Acabei de abandonar uma vida que passei 3 anos construindo. Não tenho ideia do que estou fazendo. Também estou com medo, admitiu Daniel. Tenho medo que 20 anos seja muito tempo, que tenhamos mudado demais, que o que estamos sentindo seja apenas nostalgia. Tenho medo de estar sendo egoísta, de estar pedindo que você desista de algo real por algo que pode ser apenas um belo sonho. Eles ficaram ali, no crepúsculo que se aproximava, duas pessoas equilibradas na corda bamba entre o passado e o futuro, entre a segurança e o risco, entre a vida que fazia sentido e o amor que nunca fez sentido, mas sempre pareceu ser o destino. Mas, continuou Daniel, com a voz mais forte agora, mais segura, tenho mais medo de ir embora novamente. Tenho mais medo de viver o resto da minha vida sabendo que te encontrei e te deixei ir 2 vezes. Sarah sentiu algo se acalmar dentro do peito, uma calma que veio de finalmente saber, com absoluta certeza, o que precisava fazer. Ela estendeu a mão e tirou os alfinetes do véu, deixando-o cair no chão como um sonho descartado. Tirou o anel de noivado da avó, o anel que Michael lhe dera, o anel que pertencia a uma vida diferente, e segurou-o na palma da mão por um momento antes de colocá-lo no pequeno bolso do vestido de noiva. Eu escolho você, disse ela simplesmente. Eu escolho a gente. Eu escolho o risco, a incerteza e a possibilidade de que algum amor valha a pena esperar 20 anos. O rosto de Daniel se transformou. Anos de arrependimento e saudade substituídos por esperança, alegria e algo que parecia alívio. Ele estendeu as mãos para ela, segurou-as com cuidado, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a segurasse com muita força. Tem certeza? Ele perguntou. Tem certeza absoluta. Por quê? Uma vez que fizermos isso, uma vez que sairmos juntos, não haverá volta. Segundas chances e dos novos começos e com um amor que foi paciente o suficiente para esperar 20 anos pelo momento certo. Às vezes, as melhores histórias não terminam com felizes para sempre. Às vezes, elas terminam com felizes para sempre começando, com pessoas corajosas o suficiente para continuar escrevendo novos capítulos, para continuar acreditando no amor, mesmo quando é complicado, mesmo quando exige que elas abram mão de outros tipos de felicidade, mesmo quando requer mais coragem do que elas sabiam que possuíam. A história de Sarah não terminou quando ela saiu daquela catedral. Ela recomeçou, com uma escolha que mudou tudo, com um amor que provou que algumas coisas valem a pena esperar, com a compreensão de que o coração sabe coisas que a mente nem sempre consegue explicar. E, às vezes, apenas às vezes, isso é o suficiente. Obrigado por se juntar a nós em mais um episódio de Histórias de Amor. Se esta história de segundas oportunidades e escolhas impossíveis o emocionou, compartilhe-a com alguém que acredita no poder do amor para reescrever nossas histórias. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias emocionantes de amor em todas as suas formas complicadas e belas. E lembre-se, sua própria história de amor ainda está sendo escrita. O próximo capítulo pode ser aquele que muda tudo.